Eu não consegui entender direito. Você acho que deu a entender mais ou menos assim. Ela está com 38 semanas, está bem no final da gravidez, está com dores no útero, foi ao seu médico e ele deu um remédio, um analgésico para ela. Parece que está com dores, né? E permanece com dor, né? Então, eu imagino que o médico tenha examinado e visto que deve ser alguma dor que passaria com analgésico e não estaria em trabalho de parto ainda. Mas 38 semanas de gravidez, o mais comum é que tenha o início de trabalho de parto. E essa evolução, assim, ela não é estanque, né? Ela vai continuar evoluindo a ter dores e contrações. Na verdade, se tu continua com isso usando o remédio, o ideal é que tu seja reexaminado ao teu próprio médico ou procurar uma emergência. Acho que seria o mais indicado mesmo, uma reavaliação, porque é um quadro evolutivo dinâmico, né? Não, eu examino agora, pode ser que daqui a algumas horas mude essa condição. Tá certo, mas é bom não descuidar, né? Porque... É bom não esperar muito. Porque às vezes a bolsa ela não estoura, ela fura. A minha, por exemplo, ela não estourou, ela furou. E aí eu olhava assim, tô fazendo xixi sem vontade. Aí eu descobri que tava... Né, doutor? Isso é uma surpresa às vezes. Uma surpresa às vezes. Sim, mas aí tem que ter cuidado, porque se esvazia tudo, aquilo ali, a criança entra em sofrimento, né? Não, mas tem tempo para procurar o hospital. Mas se a pessoa é meio... a primeira eu tinha 24 anos, aí eu, tá. E não, claro, liguei pro médico, ele não... Aí já cheguei que tava com 5 de dilatação. Ele falou, daqui 5 horas vai nascer, e certinho. Isso eram 5 da tarde, 10 horas, ela nasceu de parto normal. Perfeito. E sem dor, sem nada, porque tudo com anestesia. A analgesia de parto hoje é uma facilidade que modificou o atendimento à mulher, né? Então, doutor, outra coisa assim que é uma coisa bem importante de nós falarmos, já que a gente sabe que tem um índice muito grande de separações aqui no estado, já foi isso publicado, novos relacionamentos, aí as pessoas se envolvem, aí casam de novo, querem ter filhos, mulheres aí na faixa dos 40, 45 anos, e a gente vê aí atrizes de mais idade, até de 50 e poucos anos, engravidando. Não tem mais aquela coisa de, tem que engravidar até tal idade, porque se depois não consegue mais engravidar. O que mudou nos avanços da medicina, o que mudou organicamente em relação à qualidade da gestação das mulheres a partir dos 40 anos, eu acho, 38, porque antes 38 era muito velha para ter filhos, né? E hoje não é mais assim. Então, assim, organicamente não mudou nada, as mulheres continuam as mesmas, né? O que mudou é uma visão, digamos, de como tratar essa situação do que faz hoje e que fazia antigamente. Realmente, hoje uma mulher de 40 anos está cada vez mais frequente ter esse tipo de situação onde ela engravida, mas ela tem que saber que tem alguns riscos que estão aumentados, né? Porque começam a aparecer essas doenças crônicas, né? Então, a própria hipertensão arterial e o diabetes são mais frequentes após os 40 anos. Então, se ela pudesse escolher, o ideal seria antes dos 40 anos. Né? Se já está grávida após os 40 anos, a gente vai tratar de maneira mais, digamos, seguida a paciente, de modo que, se caso tenha um desses diagnósticos, a gente comece a tratar mais precocemente. Uma situação diferente, que talvez dessa que tu falaste, que está acontecendo, é que a gente tem 2 polos hoje de gravidez. Uma na adolescência, que continua frequente, e um outro polo que são mulheres já bem desenvolvidas, no qual elas vão trabalhando, faz mestrado, doutorado, começa a trabalhar, entra no mercado de trabalho, e aí quando se lembra, eu quero ser mãe, né? E aí eu quero ser mãe com 44 anos de idade. A gente tem que ter uma noção que, infelizmente, o ovário tem um tempo limite de funcionamento, né? As mulheres nascem com milhões de óvulos e eles vão sendo gastos ao longo do tempo. E quando a gente chega aos 42 anos de idade, as mulheres têm alguns milhares de óvulos só. Então, esses óvulos que estão sobrando, eles vão durar um certo tempo, e a cada ano que passa, depois dos 42, a fertilidade diminui muito. Essa também variação é grande entre as mulheres. Tem gente que consegue ter filhos até os 50, mas não é o habitual. O habitual é ter, a partir dos 42 anos de idade, uma certa dificuldade até para engravidar. Eu diria que as mulheres deveriam ter um alerta, né? Assim, se realmente quer engravidar, elas não esperem até o final. Porque se elas tiverem alguma dificuldade, cada vez é mais difícil da gente fazer também tratamentos para a fertilidade. Uma indução da ovulação, por exemplo, de uma menina de 20 anos, tem uma resposta muito melhor do que uma menina de 40 anos.
É muito diferente essa resposta. A resposta com 40 anos é muito mais difícil. Existe diferença entre se essa mulher de 40 ou 42 já engravidou ou não? Ou é mito isso? Ah, mas já teve filho, é mais fácil engravidar ou tentar uma gravidez lá após os 40? Não, a paciente que teve já uma gestação, ela foi testada, né? Então a gente sabe que o ovário funciona de maneira melhor. A gente sabe que provavelmente ela não vai ter um problema de infertilidade de causa ovariana, por exemplo. Mas ela também vai gastar os óvulos até um certo momento. Tem crescido na população assim uma ideia de que possa se guardar óvulos, por exemplo. Existe uma técnica de congelamento de óvulos que está cada vez melhor, mas ainda não é digamos, a melhor maravilha do mundo. A gente consegue engravidar em uma porcentagem ainda pequena de gestantes que guardam os seus próprios óvulos. Mas é uma técnica possível, né? Além disso, são técnicas ainda caras, elas não estão disponíveis ainda no Sistema Único de Saúde. Tu guarda teus óvulos, tu vai ter que também ter um custo de armazenamento, tu paga um aluguel para guardar os óvulos em clínicas, né? E também não dá para guardar para sempre, a gente não sabe quanto tempo a gente consegue guardar esses óvulos, até porque são técnicas novas, são técnicas que têm alguns anos só de observação, a gente não sabe se pode guardar 20 anos, 30 anos, esse tipo de coisa. Doutor, só uma última pergunta aqui para eu já vou falar ali de saúde, do cálcio, só rapidinho, respondendo para uma telespectadora, ela pediu para não dar o nome dela, ela disse que tem 2 filhos, separou, aí ela está casada com outro, né, com o segundo marido, ela engravidou, no início ela está 2 anos com ele, e ela engravidou, e aí o que ela fez logo em seguida que nasceu o bebê? Ela não quis ligar as trompas, ela cortou, porque ela não queria mais filhos. Só que o bebê veio a falecer 24 horas depois. E ela pergunta, ligar e cortar tem diferença? Neste caso, é reversível, doutor? O ligar e o cortar é a mesma coisa. São técnicas só diferentes da ligadura de trompa. Então, na verdade, ela fez uma obstrução da trompa, de modo que ela não possa engravidar de novo. Quando a gente faz a ligadura, a gente orienta que é um método definitivo, e assim tem que ser encarado como um método definitivo, porque a reversão dela é muito difícil, né? Tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista de resultados. A gente pode fazer uma cirurgia de microcirurgia de trompa para tentar reverter essa ligadura de trompa. É uma cirurgia que é uma microcirurgia, demora algumas horas, às vezes 3, 4 horas, porque a gente faz com microscópio, fios extremamente finos, a gente não consegue enxergar sem microscópio os fios. Mas a gente consegue resultados aí, 30%, 40% de gestação. Não é desprezível o resultado disso. Mas que bom então, né? Porque às vezes a gente ouve, cortou, não tem mais volta. E ela, no caso dela, ainda o bebê veio a falecer. Quando se toma a decisão de fazer a ligadura de trompa, ela tem que encarar como se fosse irreversível. Mas é que, por exemplo, no caso dela, né, doutor, era para ser, porque ela teve o bebê do segundo marido, ninguém esperava. Priscila de Canoas com pergunta para o doutor. Obrigada. Vamos ouvir a Priscila. Priscila, boa tarde. Boa tarde. Desculpa, o tempão está esperando, né, Priscila? Qual é a tua pergunta? Não, eu não estava com pressa. Não, mas é que nós aqui a gente tem horário para encerrar o programa e eu fico morrendo. Bom, nem vou falar muito. Pode fazer pergunta, Priscila. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, assim, eu estou com 3 meses de gravidez e eu ando sentindo muita náusea e na parte da manhã eu ponho para fora uma água amarela e fico com a boca amarga o dia inteiro e me sinto muito cansada. Isso é normal? Bom, náuseas e vômito na gravidez é super característico. Às vezes a gente faz o diagnóstico de gravidez ou suspeita de uma gravidez quando começa a náusea. Os obstetras falam isso, mas as pacientes não gostam que falem, mas náusea na gravidez é muito bom. Por quê? Porque ele mostra que os hormônios e a produção da placenta está funcionando de maneira adequada. Então, náusea não é sempre um mau sinal, é um sinal que as coisas estão indo regularmente. É claro que isso é um dos piores sintomas que tem. Existem alguns remédios que podem ser utilizados, poderia falar com o teu obstetra para tomar algum desses remédios. Às vezes, mesmo tomando os remédios, isso não passa, né? A boa notícia é que normalmente não passa do 4º mês. Então, tu não tem muito tempo mais de náuseas, né?
Caiu a ligação dela, mas olha, normal, amiga, né? Doutor, olha, eu quero agradecer muito, dizer que a gente vai ter que voltar mais vezes, tem muita ligação aí, pessoas ligando, não conseguiram passar. Doutor Geraldo, não sei porque eu estou primeiro do Geraldo, doutor José Geraldo Ramos, ginecologista, foi presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, professor da URGS. Sempre bem-vindo aqui ao programa.